Quem é esse que vem? Quem é esse que nos constrangendo com o olhar? E ele é tão sábio, ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. E ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Oh, 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 oh. Veja, a vida está tão perto. Olhe, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. Olhe, a paz não está tão longe.
sombras que nos seguiam. Quebrou o cristal do nosso orgulho e veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso tão amado e esperado Tal que Crê. Nós reconhecemos que vivemos em um mundo corrompido, mas também reconhecemos e compreendemos que Deus nos chamou e nos convocou a sermos sal e luz para trazer transformação pelas nações e aonde quer que a gente esteja. Por isso, tenho a honra e a alegria de iniciar mais uma edição desse projeto que tem como intuito formar liderança, formar líderes atuantes em sua geração. E para a edição de hoje, tenho a alegria de convidar uma pessoa que tem cumprido esse chamado com excelência e tem sido sal e luz onde Deus tem colocado ela. E eu gostaria de chamar para o palco o nosso convidado, Pedro Silveira. Bom dia, gente. Beleza. Pedro, em primeiro lugar, a gente está muito feliz de te receber aqui. Estamos muito honrados, com muita expectativa, porque eu sei que Deus vai falar aos nossos corações hoje e que a gente vai sair daqui diferente de como a gente chegou. Então, seja bem-vindo à nossa escola e a esse projeto que é tão especial para nós. E para a gente começar, queria que você compartilhasse um pouquinho de quem você é, quem é o Pedro, sua idade, o que você faz. Conta um pouquinho para a gente. Gente, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Laura. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Obrigado por me receberem também. Meu nome é Pedro, eu tenho 23 anos e eu sou aquele tipo de gente que gosta de fazer um monte de coisa, tem um monte de hobby. Então, acho que tem dois principais, para não ter que falar um monte de coisa, que eu gosto muito de esporte, tanto de praticar quanto de assistir. Então, desde a minha infância, eu sempre joguei de tudo, basquete, futebol, vôlei. Até hoje, eu ainda pratico esses esportes, eu gosto muito de assistir. Então, assisto futebol, assisto basquete, assisto vôlei, assisto um monte de coisa, na verdade, também. Tipo beisebol, futebol americano, hóquei no gelo, eu gosto pra caramba. E eu gosto muito de cultura pop. Então, eu gosto bastante de assistir filme, gosto de assistir série, gosto de assistir anime, gosto de ouvir música. Então, música principalmente, eu estou o tempo todo de fone, ouvindo alguma coisa. E eu sou estudante de educação física. Eu estou terminando a minha faculdade esse ano. E esse ano também vou casar. Então, não vejo a hora de chegar, inclusive. Estou bem animado. Nossa, demais, muita coisa. E já que você é fã do esporte, eu acho que isso tem relação um pouco da sua infância. E eu tive o privilégio de saber um pouco da história do Pedro. E eu queria que você contasse um pouco de como foi a sua infância, até chegar na sua adolescência, um pouco da sua história, até você se tornar um adolescente, que eu sei que ali a sua vida mudou de verdade. Sim, quando eu amo esportes, porque a minha família, na verdade, o meu pai, ele corria, né? A minha tia também tem uma academia, então eles me influenciaram bastante a gostar dessa área e sempre me incentivaram, né? Mas a minha infância ela foi marcada, na verdade, pelo divórcio dos meus pais. Então, quando eu era novo, eles divorciaram, eu lembro que foi uma bomba, assim, tipo, de repente, pra mim estava tudo normal, até que de repente não estava mais tudo bem. E desde então, eu acho que eu devia ter uns 10 anos, 10 para 11 anos. Eu moro com meu pai até hoje, então a gente mora só nós dois. E o meu pai, ele sempre foi um cara muito trabalhador, assim. É um cara meio workaholic, né? Então, desde cedo, eu passava muito tempo sozinho na minha casa. Então, ele saía para trabalhar de manhã e eu ficava desde manhã até a noite. Quando ele chegava, eu estava de manhã, então eu chegava à tarde, tipo 1 hora em casa. Eu ficava da 1 até umas 8 da noite sozinho, tendo que me virar e tudo mais. E em partes foi bom porque eu aprendi a me virar. Então hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito funcional dentro de casa. Inclusive, talvez para minha noiva vai ser muito bom isso, né? Mas também me fez ser uma pessoa muito carente de atenção. Por eu estar sozinho durante muito tempo, eu achava que eu precisava de gente por perto. Eu era carente de atenção. E aí a minha infância foi marcada por isso, por eu querendo
gente à minha volta, eu querendo gente por perto. E você olha para isso e você sente que essa lacuna, talvez, realmente pelo tempo sozinho, pela carência, te levaram para uma adolescência que você enfrentou alguns desafios. Porque ser adolescente tem seus desafios, a gente pensa em várias coisas, nossos hormônios, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente precisa começar a pensar no futuro, quem a gente quer ser e quem a gente espera se tornar. A gente tem muita influência das pessoas ao nosso redor. E como que era o Pedro adolescente? O Pedro que vivia nesse cenário, mas que também tinha as consequências de ser um adolescente. Eu sempre fui um cara, e até hoje eu sou, mais extrovertido. Então eu gosto de conversar, eu gosto de estar com as pessoas. E eu nunca fui uma pessoa solitária no sentido de tipo não ter amigos, o cara que sofria bullying, nem nada. Mas por algum motivo isso para mim não era o suficiente. Eu queria algo mais. Então, além de eu querer estar perto das pessoas, eu achava que eu tinha que ser visto, que eu tinha que ser alguém que as pessoas olhavam e achavam da hora, tipo, nossa, o Pedro é um cara super descolado, super legal. Só que eu não era esse cara. Eu era extrovertido e tudo mais, mas eu não era o cara mais descolado, eu não era o cara mais engraçado, nem nada. E eu olhava à minha volta para os meus amigos da escola e as pessoas que eram mais legais e as pessoas que tinham mais atenção, que a galera queria estar perto, que as meninas gostavam, e na época para mim isso era uma coisa importante, era a galera que ia para os rolês, metia o louco, e eu achava, cara, então eu preciso fazer isso, então eu vou meter o louco também. E eu comecei a sair, comecei a me envolver com droga, comecei a mentir muito para os meus pais, então tipo, falava que eu ia para um lugar e ia para outro, me envolvi com imoralidade. Foi um período muito intenso da minha vida em que eu achei que com isso, com essas coisas que eu estava vivendo, eu ia encontrar algum tipo de satisfação, que eu ia encontrar, que as pessoas iam olhar para mim, que eu não ia mais ser carente, que eu ia ter a atenção que eu achava que eu precisava, ou que eu achava que eu merecia. E a minha adolescência foi marcada por esse período, assim, foi um período muito intenso, não foi durante um ano, assim, mas que eu vivi coisas muito doidas, assim, que hoje eu olho e eu falo, meu Deus, me guardou muito, porque, foi loucura, foi loucura. E aí a sua vida foi transformada. Algo aconteceu que sua vida foi transformada. Sei que partiu de uma oração. E de um dia que você decidiu buscar algo, esse vazio ser preenchido de alguma forma, e que você orou, e ali algo mudou na sua vida. Eu queria que você contasse dessa transformação, dessa oração que foi genuína e que realmente transformou sua vida, né? Certo, eu vou dar uns passos para trás, porque conforme eu fui vivendo essa vida doida, eu fui percebendo que alguma coisa estava errada, que não era isso que eu queria, que o que eu achava que ia me trazer satisfação, o que eu achava que ia me dar alegria, com a atenção que eu tinha, não estava me fazendo bem. Na verdade, eu estava envolto sim de pessoas, mas gente perdida, gente que não conseguia me trazer as respostas, me trazer o sentimento que eu achava que eu precisava. E é engraçado porque a gente tem muito desse lance de tipo assim, porque o fulano é uma má influência, porque eu fui influenciado a isso, e é verdade, só que eu também era uma péssima influência. Eu também não trazia nada de bom para as pessoas que estavam à minha volta. Eu era só mais um perdido no meio de um monte de perdido. Então eu não tenho como voltar e dizer, tipo, porque eu fui influenciado, porque foram pessoas ruins na minha vida. Não, eu era a pessoa ruim. Eu fui o agente causador do caos na minha própria vida. E durante esse período eu percebi isso, e que aquilo não estava me trazendo o sentimento que eu achava que ia me trazer. Na verdade, só estava me arrastando mais ainda para o buraco, porque eu me sentia cada vez mais sozinho. Eu era a decepção da minha família. Eu estava perdido no meio de um monte de gente perdida que não conseguia. Eu não encontrava as respostas que eu queria. Eu não encontrava a satisfação que eu queria. E durante
a minha adolescência, antes disso acontecer, os meus pais tipo, falaram, vai na igreja lá, o seu primo vai também, vai com ele. E aí eu fui por um curto período. Durante a minha infância também a gente frequentou uma igreja, mas nada muito frequente, assim, né? E um dia eu fui numa festa, e nessa festa um conhecido meu, ele estava vendendo droga. E eu lembro de uma hora eu olhar para ele e ele tá totalmente transtornado, zoado de droga, assim. E eu lembro de olhar para aquilo e eu cumprimentá-lo e ele tá com o olhão arregalado, assim, só olhar para mim e, tipo, não esboçar nenhuma reação. E na hora, tipo assim, parece que caiu um peso nas minhas costas de, tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo da minha vida? Não é possível que isso tá certo. Não é possível que é desse jeito que tem que ser as coisas. E eu lembro que nesse dia eu cheguei. E eu não lembro porquê, se eu tinha mentido desse dia pro meu pai. Deve ter sido isso. Mas eu cheguei em casa já, tipo, bolado. E o meu pai brigou comigo por causa disso. Porque ele descobriu onde é que eu estava. E eu fui dormir muito triste. Muito triste, assim, tipo, cara, não é possível que a minha vida é isso, que é isso a vida real. E é coisa do Espírito Santo mesmo, tipo, sobrenatural, de eu me lembrar da igreja, de eu lembrar dos meus amigos, de eu lembrar das coisas que eu aprendi quando eu era criança, na igreja. E eu fiz uma oração, e foi talvez a oração mais sincera que eu fiz na minha vida, que eu pedi para Deus, eu sei que o Senhor talvez, eu seja a última pessoa que o Senhor quer ouvir agora, mas eu quero mudar, eu preciso mudar, mas eu não sei como, então me ajuda. E aí na mesma semana dessa oração, meu primo me chamou para ir para o acampamento da igreja que eu faço parte até hoje, né, a Memorial. E lá a minha vida foi completamente transformada, assim. E foi coisa muito doida, porque eu lembro que teve essa oração, só que, a gente é muito podre, né? Essa é a verdade. E aí eu fiz essa oração, só que um dia antes do acampamento eu fui lá, saí, mano, causei de novo, e eu fui embora do rolê falando, não, acampamento não é pra mim. Só que daí não tinha o que fazer, né? Tava pago já, como é que eu vou virar pros meus pais e falar, não vou mais. E aí eu fui e a minha vida foi transformada completamente. E é doido porque olhando para trás, talvez o mais fácil e o que seja mais visível para as pessoas é eu dizer que Jesus me salvou das drogas. E a gente tá cheio de testemunhos assim, né? Não, porque Deus me tirou do mundo das drogas, e é verdade. É verdade. Talvez sem Jesus eu ainda estaria fazendo o que eu fazia. Mas o que Jesus mudou foi a raiz do problema. Foi a raiz do meu coração. Porque as drogas, essa vida doida que eu estava vivendo, elas eram uma evidência de algo interno no meu coração. E no meu coração eu achava que a minha satisfação estava nas pessoas. Que eu precisava buscar validação nas pessoas. E eu lembro que no acampamento eu fui pensando, cara, faz tempo que eu não vejo essas pessoas. Como meu primo é da igreja e ele é uma das pessoas desse meu círculo de amizade, é da minha família, então ele com certeza na época sabia o que estava acontecendo comigo. Eu falei, eu vou chegar lá, a galera não vai conversar comigo. Tipo, as pessoas eu vou ser julgado, vai ser um clima estranho, vai ser esquisito. Mas eu encontrei gente que conhecia o pior de mim. Eles sabiam como eu estava levando a minha vida. Eles não me viam há muito tempo, mas eu encontrei gente que me amou. E me amou pelo que eu era. E me amou porque Jesus amou eles primeiro. E por causa do amor que Jesus demonstrou por ele, eles estavam demonstrando amor por mim. E isso me tocou. Eu não lembro de nenhuma pregação, não lembro de nenhum louvor.
culto da fogueira, que para quem já foi a acampamento de igreja sempre tem. Eu não lembro do que o cara falou, não lembro de nada. Mas eu lembro disso, que as pessoas me amaram e eu me senti amado, mesmo elas sabendo o pior de mim. E isso transformou a minha vida. E hoje eu caminho ainda com essas pessoas. E é doido, a gente vai poder conversar um pouquinho melhor sobre isso, mas eles me amam por quem eu sou, sabendo o pior de mim, e ainda assim decidem me amar. Então eu não preciso mais ser alguém. Eu não preciso demonstrar alguma coisa. Eu sou quem eu sou e eu sou amado por isso. E esse amor te marcou de um jeito tão profundo que transformou sua história. E o que realmente acontece? O amor de Deus, tanto através das pessoas, mas quando também diretamente a nós, ele nos transforma e nos faz mudar de vida verdadeiramente, né? Tem uma frase que eu sempre gosto de falar, que quando Jesus é bem apresentado, ele é irresistível. E aí a nossa vida é verdadeiramente transformada. Eu sei que a gente tem um tempo em que ele corre, mas vamos dar um salto nessa história para o Pedro, que teve a vida transformada, foi marcado por Jesus, teve um encontro verdadeiro e genuíno, e que a partir dali se tornou uma nova pessoa. Uma pessoa liberta, uma pessoa salva, e uma pessoa que passou a buscar ter um relacionamento com Deus. E aí, como foi sua vida depois do acampamento? Você chegou na Memorial, e hoje na Memorial, como que funciona? Como foi sua adolescência? Sei que você se envolveu com muita coisa, e eu queria que a gente caminhasse para esse lugar de serviço, entendendo que Deus, ainda nossas limitações, nos usa com graça. E como foi para você passar esse resto da sua adolescência, da sua juventude na igreja? Cara, eu saí do acampamento tão constrangido pelo amor de Deus por mim, que eu precisava fazer alguma coisa. Eu preciso responder de alguma forma. Então, óbvio, respondi com fé, mas eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, não sei, pegar aquela cadeira e colocar desse lado, porque Jesus me salvou. Eu preciso demonstrar essa salvação. Eu preciso, de alguma forma, viver isso. Eu preciso viver para isso. E logo em seguida ao acampamento, eu comecei a me envolver na igreja, muito profundamente, assim. Então, eu lembro que, cara, coisa de poucas semanas depois, é uma série de pré-adolescentes lá da Memorial, chama Z. E um dos líderes lá da igreja, ele falou, gente, a gente está precisando de voluntários para servir aqui no Day Camp do Z, que é um dia... são acho que 3 dias, 4 dias. Na época eram 4 dias em que a gente ia lá na igreja e passava o dia com os pré-adolescentes e tinha as atividades. E eu fui. E aí lá, pareceu que eu encontrei, essa vontade de fazer alguma coisa, eu encontrei lá. E aí, desde então, eu comecei a me envolver na igreja. Então, me envolvi em vários ministérios do Z, talvez seja o principal deles, é o que eu estou envolvido até hoje. Desde pensar em programação, não só da rotina, mas em acampamento, liderança de grupos pequenos, tanto de pré-adolescentes como de adolescentes também. Mas o meu negócio é e eu vejo que talvez seja aquilo que eu faço de melhor, é esse negócio mais mão na massa. Eu preciso carregar a cadeira, então, vamos carregar a cadeira. Você carregou a cadeira para aquele canto, daí, na verdade era para esse canto aí, então vamos... O que tiver que ser feito, faz, né? É isso aí. E é isso, eu acho que Deus também, ainda mais na adolescência, que a gente tem fôlego, que a gente tem força, é puxar as mangas e fazer o que precisa ser feito. E que muitas vezes não é o que mais aparece, não é o que está no palco, não é o que está mais visível, o que está nas redes sociais, mas também é serviço, também é reino, e Deus nos chama para isso, né? Pedro, acho que a gente podia ficar aqui muitos e muitos tempos conversando e falando, mas sei que o nosso relógio está correndo, mas já queria caminhar para o final, e eu queria que você respondesse 2 perguntas. A primeira delas, acho que as 2 dá para se complementar, na verdade, mas eu queria que você compartilhasse, como alguém que viveu o mundo, que viveu a igreja, que vive a igreja, que entendeu essa transformação, como isso impactou a sua vida a ponto de você poder dar um conselho para a gente.
Por que vale a pena viver uma vida com Jesus? E um conselho que você daria para todos nós, aqui a gente tem de 10 a 14, 15 anos, que é uma fase tão crucial para nós, mas qual o impacto, que conselho você daria para nós nesse dia a respeito de uma vida com Cristo? Acho que a primeira coisa é que Jesus dá sentido a todas as coisas. A gente costuma fazer uma diferença, né, entre isso aqui é sagrado, isso aqui é espiritual, e isso aqui é rotina, isso aqui é o meu dia. Então, quando eu estou na minha casa lendo a Bíblia, isso é espiritual, isso é de Deus. Agora, quando eu estou aqui na escola, isso é minha vida pessoal. Quando eu estou na igreja, isso aqui é sagrado, isso é espiritual. Agora, quando eu estou na minha casa, lavando louça, mexendo no TikTok, isso aqui não é sagrado, isso aqui é o meu particular. Só que Jesus, ele dá sentido a todas as coisas. Então, Jesus dá sentido à escola, às nossas aulas, ao que a gente aprende. Jesus dá sentido ao que a gente aprende na igreja. E tudo isso faz parte da nossa vida com Deus. Tudo isso faz parte do que a gente chama de cosmovisão cristã. Tudo aquilo que a gente faz, Jesus dá o sentido, e um sentido de eternidade. Então, o que a gente está vivendo aqui é uma pequena parte daquilo que Jesus vai, de fato, ser consumado quando a gente viver a plenitude da nossa salvação, aquilo que a Bíblia diz, né, que Ele vai fazer tudo novo, tudo diferente, tudo bom. Então, talvez uma coisa que tudo que eu vivi, Jesus transformou, foi exatamente esse senso de que, cara, tudo é para Jesus, tudo tem sentido para Jesus, tudo na minha vida aponta para Jesus, tudo na nossa vida aponta para Jesus. Até mesmo a minha vida antes, a minha vida em pecado, hoje aponta para Jesus, porque eu olho para aquilo e, como eu estou fazendo aqui, gente, tá vendo aquela minha vida? Cara, isso apontou para Jesus, isso apontou para o quanto eu sou pecador e para o quanto eu preciso de salvação, eu preciso de alguma coisa que faça sentido. Então, tudo é possível a gente olhar para a nossa vida e ter esse sentido de Jesus, que Jesus dá sentido a todas as coisas. Então, que tudo que a gente faz, a gente pode olhar com esses óculos. E talvez um conselho é que, cara, ama Jesus. A gente tem que amar Jesus. Porque se Ele dá sentido a todas as coisas, quanto mais a gente amar, mais a gente vai entender o sentido dessas coisas. E talvez nessa idade, a gente pensa, quando a gente é novo, tipo, principalmente quando a gente é filho de crente, né? Tipo, a fé dos meus pais, quando eu for mais velho, eu penso nisso. Quando eu for mais velho, eu vivo isso aqui de verdade. Mas não, a hora que a gente tem para viver é agora. É nesse momento. Deus está te dando a oportunidade de hoje viver. Você pode viver lá na frente, mas olha só que legal você poder viver isso agora. Não tem coisa melhor do que aproveitar as coisas que Jesus tem para proporcionar para a gente nesse momento. E Ele vai dar sentido para todas as coisas. Ele vai dar sentido para o que você gosta, para as suas particularidades, para os seus gostos, para os seus dons, para aquilo que você quer fazer da sua vida. É o tempo oportuno, né, que Deus nos dá, e entender que a nossa vida também pode ser transformada e impactada hoje ainda. E que Deus nos convida a isso, a viver uma vida verdadeira com Ele, um relacionamento, né? Pedro, muito bom te ouvir, muito bom ouvir sua história e ver aquilo que Deus fez e tem feito na sua vida. Então, para a gente poder encerrar, eu vou até levantar. Eu gostaria de chamar aqui a nossa diretora Aline, a nossa coordenadora Cris e a professora Larissa. Gostaram? Gostaram? Muito bom. Deixa eu ficar do lado de cá. Pedro, glória a Deus pela tua vida. Obrigada pelo testemunho, pela generosidade de compartilhar com a escola, com os nossos jovens, adolescentes. Então, eu sou muito grata a Deus por você ter vindo, reservado esse tempo tão gostoso aqui com a gente, tá bom? Eu queria pedir para a Larissa orar
Amém, Larissa? Orar pelo Pedro? Eu só queria, antes de orar, queria dizer que o Pedro é um jovem que eu tenho aprendido a admirar. A gente está começando a estreitar aí, né, nosso laço, né, de relacionamentos por causa do Ministério de Pré-Adolescentes. E assim, hoje, com certeza, eu te admiro mais, depois de ouvir o seu testemunho. E eu vou orar, e na minha oração eu vou dizer o que está aqui no meu coração com relação à vida do Pedro. Do lado. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Te louvo, Deus, porque o Senhor tem levantado jovens que te amam e que têm colocado a sua vida diante do Senhor. Obrigada pela vida do Pedro, obrigada porque o Senhor tem o usado de forma poderosa com os pré-adolescentes. Te agradeço demais porque ele veio aqui falar para os nossos alunos. E eu tenho certeza que, da mesma forma que foi uma bênção para mim, o testemunho dele foi também impactante para todos os que ouviram aqui. Que o Senhor possa continuar fazendo prosperar os planos dele, que ele continue te amando e te colocando em primeiro lugar, para que todas as coisas que surgirem depois disso venham de fato do Senhor. Eu sei que o Senhor o conhece profundamente, eu sei que o Senhor se importa com cada questão e com cada desejo do coração dele. Mas eu também sei que o Pedro se importa mais em fazer a sua vontade. Então, que o Senhor possa continuar o abençoando e usando a vida dele para a honra e glória do teu nome. Obrigada, Deus, mais uma vez, pelo privilégio de ouvir esse testemunho e porque por meio dele a gente foi encorajado a viver uma vida de temor ao Senhor. Abençoe o restante do nosso dia. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Para você que nos acompanhou até aqui neste momento, nós te agradecemos. Isso é um pouquinho daquilo que a gente vive como escola aqui no CRE. E acreditamos que seguimos firmes na nossa missão de formar uma geração cristã com excelência acadêmica, comprometida com os valores do reino e dispostas a ser sal e luz neste mundo corrompido. Nos conheça e venha fazer parte da nossa história como CRE.